Olá, nesse vídeo vamos fazer esse tapetinho retangular para a porta. Essa peça que vocês estão vendo ficou com a medida de 68 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura. Uma peça fácil de confeccionar e que fica bonita. Se você fizer essa peça por esse vídeo e gostar do resultado, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. E se gosta do meu trabalho e ainda não é inscrito em meu canal, então se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades. Agora vamos aos materiais. Para trabalhar essa peça, usei 200 gramas de barbante azul turquesa e 250 gramas de barbante azul royal. Os dois fios são espessura número 6. Trabalhei essas linhas com agulha para crochê de 3,5 mm e também usei tesoura para os arremates. Começo fazendo um cordão de correntes com 26 correntes. Em seguida, conto aqui voltando atrás. 1, 2, 3, 4, 5 correntes e na quinta corrente faço um ponto alto. Venho para a corrente à frente, faço mais um ponto alto. Então, aqui, contando essas correntes que voltei atrás como o primeiro ponto alto, criei um grupinho com 3 pontos altos. Agora, faço uma corrente, pulo uma corrente de base e a partir dessa aqui, faço mais 3 pontos altos. Então, aqui trabalhei o segundo grupo de 3 pontos altos, agora faço uma corrente, pulo um de base e a partir da próxima, mais 3 pontos altos. Bem, então é com esse padrão que nós vamos trabalhando essa volta. Vamos fazendo grupinhos de 3 pontos altos, separando com uma corrente, pulando uma corrente de base e repetindo mais 3 pontos altos. Então, vou assim até o final aqui do meu cordão. Vou fazer o meu e venho. Trabalhei até a minha última corrente com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente e pulando uma corrente de base. E encerrei aqui a primeira volta. Agora, viro a peça e vamos dar início à segunda volta. Vou começar com 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Laço, venho nesse intervalo de uma corrente na base e aqui faço 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, faz uma corrente, próximo intervalo de uma corrente, mais 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, uma corrente, próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Bem, então esse é o padrão que nós vamos seguir aqui por essa volta. No total, vamos fazer 5 grupos de 3 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente, encontrei o final da volta. Então, para encerrar, eu faço uma corrente, pulo 1, 2 de base e chego aqui nessas correntes. No topo dessa corrente, atravesso a agulha do direito para o avesso, busco a linha e trabalho o meu último ponto alto. Então, encerrei aqui a minha segunda volta. Agora, eu viro a peça e vamos dar início à terceira volta. Eu começo a terceira volta fazendo 3 correntes. 1, 2, 3. Laço e, nesse intervalo de uma corrente, eu faço mais 2 pontos altos. Então, aqui trabalhei o meu primeiro grupo de 3 pontos altos da terceira volta. Na terceira volta, nós vamos fazer 6 grupinhos de 3 pontos altos, igualzinho fizemos aqui na primeira volta. Então, vai ser sempre assim, em uma volta, nós vamos fazer 6 grupinhos e na volta seguinte, vamos fazer 5. Na próxima, 6, na outra, 5, e assim vamos. Então, aqui, depois dos 3 pontos altos, só fazer uma corrente e trabalhar mais 3 pontos altos no próximo intervalo de corrente de base. Depois de cada grupo de 3 pontos altos, sempre fazemos uma corrente e trabalhamos outro grupo
de 3 pontos no próximo intervalo de base. Bem, então eu vou completar aqui minha terceira volta e venho. E aqui, olha, eu vou mostrar como que nós vamos encerrar todas as voltas quando tiver aqui esse intervalo de 4 correntes na base. Então, aqui fiz os meus 3 pontos altos, agora faço uma corrente, trabalho 2 pontos altos pegando aqui por trás dessas correntes. E o terceiro ponto desse grupo, eu vou trabalhar na terceira corrente de base. Então, conto aqui: 1, 2, 3. E na terceira corrente, eu atravesso a agulha pelo meio da corrente e faço o último ponto. Bem, então, é dessa maneira que nós vamos trabalhar o último grupo de 3 pontos altos quando tiver aqui na base as 4 correntes para encerrar a volta. Agora, é só virar aqui a peça e subir 4 correntes para iniciar a quarta volta. Depois, ir trabalhando os grupinhos de 3 pontos altos em cada intervalo aqui de base. Separando um grupo do outro, sempre uma corrente. No total, nós vamos fazer 25 voltas. Então, aqui já trabalhei 1, 2, 3, 4. Vou continuar repetindo o mesmo padrão que eu mostrei para vocês até ter um total de 25 voltas. Então, eu vou trabalhar as minhas e venho para a gente continuar. Bem, trabalhei com o padrão que eu orientei e fiz o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 voltas. Em seguida, eu cortei aqui o meu barbante na cor turquesa. E agora vamos dar continuidade usando o azul royal. Vou amarrar o azul royal nessa terceira corrente que eu tenho aqui na última volta que fiz. Então, para começar a volta, eu trabalhei 3 correntes. Na terceira corrente, amarro o azul royal. E agora, nós vamos começar a trabalhar contornando aqui ao redor dessa primeira parte que nós fizemos. Então, vamos dar a volta completa aqui. Então, eu vou contar essa volta que vamos fazer aqui como a primeira, porque fica mais fácil da gente se guiar. Vamos lá, para dar início aqui essa primeira volta, no azul royal, eu subo 3 correntes. E aqui, olha, eu vou prendendo essa ponta de linha embaixo dos pontos que eu fizer. Agora, assim, eu já arremato. Todas as pontas que eu encontrar aqui, eu já prendo por debaixo dos pontos. Bem, subi aqui as 3 correntes, equivalem ao primeiro ponto alto. Aqui eu continuo trabalhando um ponto alto para cada ponto alto de base. E em cada intervalo de uma corrente que eu tenho, eu vou fazer um ponto alto. Um ponto alto sobre cada ponto alto. E um ponto alto no intervalo de correntes. Eu vou trabalhar com esse padrão até o último ponto alto que eu tenho aqui de base. Vou fazer o meu e vem. Trabalhei todo esse lado, fiz 23 pontos altos. Agora, eu vou fazer 3 correntes para virar aqui o canto. Todos os nossos cantos serão virados com 3 correntes. Fez as 3 correntes? Agora, nós vamos descer pela lateral mais comprida, fazendo 2 pontos altos em cada um dos pontos que nós temos aqui de base. Um trabalho 2 pontos altos pegando por trás desse ponto. Fez 2 pontos altos nesse ponto de base, vem para o da frente e faz mais 2.
Fez 2 nesse, vem para o da frente e mais 2. Nós vamos descer assim por toda essa lateral. Vamos trabalhar 50 pontos altos aqui no lado mais comprido. Quando chegar no canto, então, é só fazer 3 correntes para virar e trabalhar 23 pontos altos na lateral mais estreita do outro lado, igualzinho mostrei aqui. Depois, sobe por essa outra lateral aqui, fazendo mais 50 pontos altos. Então, é só isso para trabalhar essa volta. Eu vou completar aqui todo o restante da minha com essa orientação e em seguida eu venho. Contornei toda a volta com o padrão que eu orientei. Aqui, depois de trabalhar os últimos 50 pontos altos desse lado, eu fiz 3 correntes para virar o canto. E agora, fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar a volta. E aqui encerrei a primeira volta. Agora, vamos dar início à segunda volta. Começo com 3 correntes. Vou trabalhando aqui, ponto alto sobre ponto alto, até o último ponto. Então, é um ponto alto para cada ponto alto. Eu vou fazer aqui os meus e quando chegar no canto eu venho. Bem, então, trabalhei ponto alto sobre ponto alto e encontrei as 3 correntes que viram o canto. Bem, então, para virar os cantos, nós vamos trabalhar 2 pontos altos nesse intervalo de 3 correntes. Depois dos 2 pontos altos, fazemos 1, 2, 3 correntes. E mais 2 pontos altos aqui no intervalo de correntes. Bem, então, os 4 cantos serão virados assim, com 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos trabalhados nos intervalos de 3 correntes que nós temos na base. Depois, é ponto alto sobre ponto alto. Então, vamos fazendo um ponto alto para cada ponto alto que nós temos de base. Então, é só isso aqui para trabalhar a segunda volta. Eu vou fazer aqui a minha e em seguida eu venho. Completei a segunda volta, encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar a volta. Agora, vamos dar início à terceira volta. Começo com 3 correntes. E agora vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto até esse último ponto aqui, antes do canto. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Bem, então aqui eu trabalhei ponto alto sobre ponto alto até esse último ponto alto de base. Bom, gente, antes de eu continuar aqui, eu vou dar uma informação que eu esqueci aqui a respeito da segunda volta. Então, eu quero passar o total de pontos altos que nós ficamos aqui na segunda volta. Na lateral mais estreita, eu trabalhei o total de 27 pontos altos e na lateral mais comprida, eu trabalhei o total de 54 pontos altos. Então, dos dois lados mais estreitos, 27 pontos altos. E dos dois lados mais compridos, 54 pontos altos na segunda volta. Bem, então agora voltando aqui para a nossa terceira volta, trabalhei aqui ponto alto sobre ponto alto e encontrei as correntes do canto. Nas correntes do canto, nós vamos fazer 2 pontos altos, depois 3 correntes e mais 2 pontos altos. Então, os 4 cantos serão virados dessa maneira, com 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Depois, é só ir trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Bem, então, é só isso para trabalhar a terceira volta. E aqui na terceira volta, nós vamos fazer, nos dois lados da parte mais estreita, o total de 31 pontos altos. E nos dois lados da parte mais comprida, o total de 58 pontos altos. Então, eu vou trabalhar
todo o restante dessa volta com essa orientação e em seguida eu venho. Bem, trabalhei aqui a minha terceira volta e para encerrar a terceira volta, depois de eu trabalhar o meu último canto, eu ainda faço 2 pontos altos aqui para encontrar o início. Depois, fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar a volta. E completei aqui a minha terceira volta. Agora, vamos dar início à quarta volta. Começo subindo 3 correntes e vou trabalhando ponto alto sobre ponto alto até esse último ponto aqui que fica antes do canto. Então, vou fazer aqui os meus. Bem, então aqui eu trabalhei os meus pontos altos e encontrei as correntes do canto. Nas correntes do canto, nós fazemos 2 pontos altos, depois 3 correntes e mais 2 pontos altos. Bem, então os nossos 4 cantos serão trabalhados com 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Depois, vamos trabalhando aqui na parte mais comprida, ponto alto sobre ponto alto. Então, é só isso para trabalhar a quarta volta. E aqui na quarta volta, nós vamos fazer o total de 35 pontos altos na parte mais estreita dos dois lados e 62 pontos altos na parte mais comprida dos dois lados. Então, só isso aqui para trabalhar a quarta volta. Vou completar o restante da minha e em seguida venho para continuar. Completei a minha quarta volta, encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Em seguida, eu cortei o azul royal. E agora, vou voltar a trabalhar com o barbante na cor turquesa. Eu vou amarrar aqui o turquesa nesse intervalo de 3 correntes que eu tenho aqui no canto. E aqui, olha, eu amarrei o barbante bem no meio do intervalo de 3 correntes. Em seguida, puxo aqui a linha e subo 3 correntes que vão equivaler ao meu primeiro ponto alto. Faço mais um ponto alto ainda aqui no intervalo de correntes. Agora, faço mais um ponto alto no ponto alto que eu tenho logo à frente. Então, por enquanto, trabalhei 3 pontos altos. Agora, faço uma corrente, pulo um ponto de base. A partir do seguinte, faço mais 3 pontos altos, trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Então, aqui trabalhei o meu segundo grupo de 3 pontos altos. Em seguida, eu faço uma corrente, pulo um ponto de base e a partir do seguinte, trabalho mais 3 pontos altos, sempre fazendo um ponto para cada ponto de base. Fez os 3 pontos altos, faz uma corrente, pula um e a partir do próximo mais 3 pontos altos. Bem, então esse aqui é o padrão dessa volta. Eu vou fazer aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos até encontrar aqui o canto e venho mostrando como virar. Bem, vim trabalhando os meus grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente e encontrei o canto. Então, aqui, olha, quando faltar apenas 2 pontos altos de base para encontrar as correntes do canto, nós fazemos uma corrente, pulamos um de base e vamos trabalhar um grupinho de 3 pontos altos. Então, faço um ponto alto sobre esse ponto alto e 2 pontos altos no intervalo de corrente. Então, aqui eu completei os grupos de 3 pontos altos na parte mais estreita e fiz o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente, pulando um ponto de base. Agora, eu faço 3 correntes para virar o canto e
vou trabalhar os grupos de 3 pontos altos na lateral mais comprida da peça. Então, o primeiro grupo será trabalhado fazendo 2 pontos altos aqui no intervalo de correntes e um ponto alto sobre o ponto alto. Aqui está o meu primeiro grupo de 3 pontos altos da lateral mais comprida. Depois é só ir fazendo uma corrente, pulando um de base e a partir do seguinte trabalhando mais 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, faz uma corrente, pula um de base e a partir do próximo mais 3 pontos altos. Bem, então eu vou descer por essa lateral mais comprida com essa orientação. Quando chegar lá no canto, eu venho mostrando como virar. Bem, desci trabalhando a minha lateral mais comprida e encontrei aqui o meu canto. Quando eu cheguei aqui no canto, depois de fazer esse grupo de 3 pontos altos, restou apenas um ponto alto aqui de base e logo em seguida as 3 correntes do canto. Então, quando nós formos sair da parte mais comprida para entrar na parte mais estreita, o nosso último grupo de 3 pontos altos será trabalhado da seguinte maneira: eu faço uma corrente, pulo esse ponto aqui de base e trabalho os 3 pontos altos no intervalo de correntes do canto. Então, o último grupo de 3 pontos altos da lateral mais comprida será trabalhado aqui nas correntes do canto, os 3 pontos nas correntes do canto. E aqui na parte mais comprida, fiz o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Agora, eu faço 3 correntes para virar o canto e vou entrar para trabalhar a lateral mais estreita aqui da peça. Então, o primeiro grupo de 3 pontos altos da parte mais estreita vai ser feito da seguinte maneira: faço 2 pontos aqui nas correntes e o terceiro ponto no ponto alto. Então, quando nós formos sair da lateral mais comprida para entrar na lateral mais estreita, vai ser dessa maneira que nós vamos virar aqui o canto na quinta volta. Depois, uma corrente, pula um, 3 pontos altos. Uma corrente, pula um, 3 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui o meu até o canto e venho. Trabalhei a minha lateral mais estreita. Agora, para virar o canto, quando a gente for sair da lateral mais estreita para entrar na lateral mais comprida, então fazemos uma corrente, pulamos um de base, e a partir daqui faço 3 pontos altos, trabalhando um ponto no ponto alto, 2 aqui nas correntes. Depois, faço 3 correntes para virar o canto e agora vou trabalhar o primeiro grupo da lateral mais comprida. Então, faço 2 pontos altos nas correntes e o terceiro ponto sobre o ponto alto. Depois, é só ir caminhando com uma corrente, pulando um de base, fazendo 3 pontos altos. Então, eu vou completar o restante da minha com a orientação que passei para vocês e venho. Bem, então aqui contornei a minha volta com o padrão que eu orientei e encontrei aqui o início da volta. Então, depois de fazer esse último grupo de 3 pontos altos, faço uma corrente e trabalho mais 3 pontos altos usando o intervalo de correntes de base. Fez os 3 pontos altos aqui nas correntes, faz 3 correntes e prende um ponto baixíssimo na terceira corrente que fez para iniciar a volta. Completei aqui a minha quinta volta. Da volta de número 5 até a volta de número 9, nós vamos trabalhar com grupinhos de 3 pontos altos. E eu vou
intercalando aqui as cores, fazendo uma volta no turquesa e uma volta no royal. Agora, se você preferir, você pode trabalhar essas 5 voltas que serão feitas com os bloquinhos de 3 pontos altos de uma cor só, que também fica bonito. Então, se você for trabalhar de uma cor só, ao invés de cortar a linha como eu vou fazer aqui agora, é só você caminhar com 3 pontos baixíssimos até esse primeiro intervalo de uma corrente aqui e começar a trabalhar os grupinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Agora, para fazer com 2 cores aqui, os bloquinhos de 3 pontos altos, eu dou mais uma laçada depois de encerrar aqui a volta e estendo essa laçada um pouco e corto. E agora amarro o meu azul royal em qualquer uma das correntes do canto. Depois de amarrar, nós subimos 3 correntes, fazemos mais 2 pontos altos, mais 3 correntes e mais 3 pontos altos aqui no mesmo intervalo de base. Bem, então, todos os nossos cantos serão virados com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. E notem aqui que eu já prendi a ponta da linha por debaixo desses pontos que trabalhei aqui no canto e já está arrematada. Agora é só cortar aqui bem rente, que não desmanche. Bem, depois de trabalhar o canto, é só ir fazendo uma corrente e 3 pontos altos no próximo intervalo de correntes de base. Fez os 3 pontos altos, faz uma corrente, vem no próximo intervalo e mais 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, uma corrente, próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Bem, então é com esse padrão que será trabalhada essa volta inteirinha. Não vai haver nenhuma mudança, todos os cantos iguais e o restante, uma corrente, 3 pontos altos no intervalo. A volta toda. Então, eu vou completar o restante dessa volta com essa orientação e venho. Trabalhei toda a minha volta com o padrão que orientei. Agora, para encerrar, eu fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar a volta. Em seguida, eu vou caminhar com 3 pontos baixíssimos até esse intervalo aqui de correntes. Cheguei aqui no intervalo de correntes, agora faço mais uma laçada, estendo e corto essa linha. Em seguida, eu amarro novamente o azul turquesa em qualquer um dos cantos que eu tenho aqui de base. Subo 3 correntes, faço mais 2 pontos altos, depois faço 3 correntes e mais 3 pontos altos aqui no mesmo intervalo. Bem, então, os 4 cantos serão virados igualzinho, mostrei esse aqui, com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Depois, é só ir trabalhando uma corrente e 3 pontos altos em cada um dos intervalos de uma corrente que nós temos na base. Bem, então é com esse padrão que será trabalhada aqui a 7ª volta. Eu vou completar a minha todinha com essa orientação e venho. Completei todo o restante da minha 7ª volta, encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente, em seguida eu caminhei com mais 3 pontos baixíssimos até esse intervalo de correntes do canto e cortei aqui o meu barbante turquesa. Em seguida, eu amarrei o azul royal nas correntes do canto e vou dar início à minha 8ª volta. Então, a 8ª volta ela é idêntica a essas outras que nós já fizemos aqui. Nós começamos com 3 correntes, trabalhamos mais 2 pontos altos, depois 3 correntes e mais 3 pontos altos aqui no intervalo do canto.
Bem, então aqui está o meu primeiro canto da oitava volta. Todos os cantos serão virados da mesma forma que esse aqui. E depois é só ir trabalhando uma corrente de separação e 3 pontos altos em cada um dos intervalos de 3 correntes que nós temos de base. Bem, então é com esse padrão que será trabalhada toda a nossa oitava volta. Eu vou completar todo o restante da minha e em seguida eu venho. Completei minha oitava volta, cortei aqui o azul royal e amarrei novamente o turquesa em uma das correntes do canto. Agora vou dar início à volta de número 9. Começo com as 3 correntes, faço mais 2 pontos altos, mais 3 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo intervalo. Então, aqui trabalhei o primeiro canto da volta 9. Todos os cantos serão trabalhados de maneira idêntica. Depois é só ir trabalhando uma corrente e 3 pontos altos em cada um dos intervalos que nós temos de base. Bem, então é com esse padrão que será trabalhada toda a volta número 9. Eu vou fazer aqui a minha e em seguida eu venho. Completei minha volta de número 9, cortei o azul turquesa e amarrei o meu barbante azul royal em uma aqui das correntes que eu tenho no canto. Esse canto aqui, ele está entrando para trabalhar a parte mais comprida da minha peça. Então, estou aqui nessas correntes que entram para trabalhar a lateral mais comprida da peça. Aqui vou subir 3 correntes, fazer mais um ponto alto nesse intervalo aqui de base. Então, aqui nas correntes do canto, eu trabalhei 2 pontos altos. Em seguida, começo a trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto de base. E um ponto alto em cada intervalo de corrente. Fez um ponto alto no intervalo de corrente, agora faz ponto alto sobre ponto alto. Fez aqui os 3 pontos altos sobre os pontos altos de base, faz um ponto alto no intervalo de correntes. Então, aqui, a nossa volta de número 10, ela é fechada de pontos altos. E eu vou trabalhando com esse padrão até encontrar o canto. Vou fazer aqui o meu, quando chegar no canto eu venho. Bem, trabalhei a lateral mais comprida da volta de número 10, com o padrão que eu orientei vocês. Fiz aqui ponto alto sobre ponto alto até esse último ponto e encontrando as 3 correntes que viram o canto, trabalhei 2 pontos altos e fiz o total de 87 pontos altos na lateral mais comprida. E agora vou virar o canto. A partir da volta 10, os nossos cantos serão virados com 2 correntes. Uma, 2. Bem, depois de trabalhar as 2 correntes que viram o canto, nós vamos iniciar aqui a lateral mais estreita da volta 10. Então, começo fazendo 2 pontos altos no intervalo de correntes do canto. Depois, vou trabalhando ponto alto sobre ponto alto. E em cada intervalo de uma corrente, faço um ponto alto. Vou trabalhar aqui o meu com esse padrão até no canto e venho. Bem, trabalhei a lateral mais estreita aqui da volta 10 com o padrão que eu orientei vocês. Aqui, depois de fazer o último ponto alto sobre o ponto alto de base, eu trabalhei mais 2 pontos altos no intervalo de 3 correntes do canto. E até aqui, eu fiz o total de 59 pontos altos. Agora, é só fazer 2 correntes para virar o canto e subir trabalhando com o padrão que eu orientei na parte mais comprida. Então, eu vou completar o restante da minha volta com a orientação que passei até aqui e venho. Trabalhei todo o restante da volta de número 10, depois de fazer aqui os 59 pontos altos desse segundo lado da parte mais estreita.
eu trabalhei 2 correntes e prendi um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar a volta. Agora vamos trabalhar a volta de número 11. Eu começo com 3 correntes e vou fazendo ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui a nossa volta 11, ela também será fechada de pontos altos. Eu vou trabalhar aqui a minha lateral mais comprida. Quando eu chegar no canto, venho mostrando como virar. Bem, trabalhei aqui a minha lateral fazendo o ponto alto sobre ponto alto e encontrei aqui as 2 correntes que viram o canto. Então, todas as vezes que encontrarmos as correntes do canto, nós vamos fazer 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, 2 correntes. Depois das 2 correntes, mais 2 pontos altos. Bem, então, os 4 cantos serão trabalhados com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos, usando aqui esse intervalo de base que temos no canto. Depois, continua ponto alto sobre ponto alto. Então, é só isso aqui para trabalhar a volta 11. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e em seguida eu venho. Completei minha volta 11, depois de trabalhar esse último canto, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar a volta. E fiz o total de 91 pontos altos dos 2 lados da parte mais comprida da peça e 63 pontos altos dos 2 lados da parte mais estreita. E agora vamos dar início à volta de número 12. Volta de número 12 é idêntica a essa que acabamos de fazer. Nós subimos 3 correntes e vamos trabalhando ponto alto sobre ponto alto. E todas as vezes que encontrarmos essas 2 correntes que viram o canto, nós vamos trabalhar igualzinho fizemos aqui na base. Vamos fazer 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos, usando essas 2 correntes aqui que viram o canto. Então, é só isso para trabalhar a volta de número 12. Eu vou completar aqui toda a minha com essa orientação e vem. Completei todo o restante da volta de número 12 com o padrão que eu orientei. Depois de trabalhar aqui o meu último canto, eu ainda fiz mais 2 pontos altos e encontrei aqui as correntes iniciais. Então, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. E aqui na volta 12, eu fiz um total de 95 pontos altos nas 2 laterais mais compridas e 67 pontos altos nas 2 laterais mais estreitas aqui da peça. E agora vamos dar início à volta de número 13. Eu vou começar a volta 13 caminhando com 3 pontos baixíssimos. Então, venho no ponto à frente, faço um ponto baixíssimo. No seguinte, faço outro ponto baixíssimo e mais um no próximo. Bem, então aqui eu caminhei do local onde eu fechei a volta com 3 pontos baixíssimos, estou sobre o 8º ponto alto da lateral mais comprida aqui da peça. Então, aqui, olha, o primeiro ponto, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu subo 3 correntes. Trabalho mais 3 pontos altos, fazendo um ponto para cada ponto de base. Eu fiz um grupo de 4 pontos altos. Agora faço 1, 2, 3, 4 correntes. Laço, venho na base, pulo. 1, 2, 3 e a partir do 4º ponto de base, faço mais um grupo com 4 pontos altos. Fiz aqui meu segundo grupo de 4 pontos altos, agora são 1, 2, 3, 4 correntes. Pulo 1, 2, 3 a partir do 4º ponto, mais um grupo com 4 pontos altos. Bem, então, esse é o padrão que nós vamos trabalhar essa volta. Grupos de 4 pontos altos, 4 correntes, pulando 3 de base
e repetindo mais 4 pontos altos. Vou fazer aqui essa lateral mais comprida e venho mostrando como vamos virar o canto. Desci pela minha lateral com o padrão que orientei e encontrei aqui as duas correntes que viram o canto. Quando eu encontrar essas duas correntes do canto, eu sempre vou fazer duas correntes, trabalhar um ponto alto pegando aqui no intervalo de correntes do canto, depois mais duas correntes. Então, todos os nossos 4 cantos serão virados com duas correntes, um ponto alto e mais duas correntes. Bem, depois de trabalhar o canto, então eu venho no primeiro ponto alto dessa próxima lateral e a partir daqui começo a trabalhar os meus grupos de 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, as 4 correntes. Pulo de base. 1, 2, 3 a partir do quarto ponto, mais 4 pontos altos. Bem, então é com esse padrão que será trabalhada toda a nossa volta de número 13. Eu vou completar o restante da minha com a orientação que passei e venho. Completei todo o restante da minha volta de número 13. Depois de eu fazer aqui o meu último canto, ainda trabalhei um grupo de 4 pontos altos, as 4 correntes, pulei os últimos 3 pontos de base e fechei a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Bem, agora vamos dar início à nossa volta de número 14. Eu vou começar a volta de número 14, voltando com a minha agulha aqui, olha, no intervalo de correntes logo atrás do local onde eu fechei. Vou buscar aqui uma linha e vou fazer um ponto baixo, depois duas correntes. Esse ponto baixo e essas duas correntes aqui equivalem a um ponto alto para mim. Depois, laço, venho no próximo intervalo de 4 correntes e trabalho aqui 7 pontos altos. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos num intervalo de 4 correntes. E eu vou fazer aqui o bico do meu tapete só com os 7 pontos altos. Se você quiser, você pode trabalhar 1, 2, 3, 4 pontos altos, no quarto ponto fazer um picô e depois trabalhar mais 3 pontos altos. Então, vai ficar com 7 pontos altos também, só que sobre o quarto ponto você terá um picô. Fica bonito também se você quiser. Bem, depois de fazer aqui os 7 pontos altos, eu laço, venho para o próximo intervalo de 4 correntes e mais 7 pontos altos. Fez 7 pontos altos, laça, próximo intervalo, mais 7 pontos altos. Bem, então é com esse padrão aqui que nós vamos trabalhar essa volta. Eu vou fazer aqui o meu até o canto e venho mostrando como virar. Desci trabalhando a minha lateral e encontrei aqui o canto. Depois de trabalhar esses 7 pontos, eu laço, venho nas duas primeiras correntes que tem aqui virando o canto e trabalho aqui 5 pontos altos. Fez 5 pontos altos no primeiro intervalo? Direto aqui eu laço, venho para o próximo intervalo do canto e trabalho mais 5 pontos altos. Bem, então, os nossos 4 cantos serão virados com 10 pontos altos, distribuindo como mostrei. 5 no primeiro intervalo e mais 5 no próximo intervalo. Depois, continua tudo igual, direto aqui. Laça, vem para o intervalo de 4 correntes e aqui faz 7 pontos altos. Bem, então eu vou completar o restante da minha volta com essa orientação e em seguida eu venho. Trabalhei todo o restante da volta com o padrão que eu orientei. Para encerrar aqui, quando eu trabalhar o meu último grupo de pontos altos, eu vou fazer apenas 6 pontos altos, porque o meu sétimo ponto ele já está construído aqui, que foi o primeiro ponto que nós fizemos para começar aqui a volta, com um ponto baixo e duas correntes. Depois de fazer esses 6 pontos,
eu fecho com um ponto baixíssimo na segunda corrente que eu fiz aqui para começar a volta. Dou mais uma laçada aqui e corto. Agora é só esconder essa ponta de linha e estender bem o nosso tapete, para que os pontos fiquem bem ajeitados e o tapete fique bem assentado. E está pronta a nossa peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. E, se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui do lado 2 opções para você. É só clicar nessas imagens que você será levado ao vídeo. Se gosta do meu trabalho e ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva. É só clicar aqui na nossa foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.